Como não poderia ser diferente, claro, com todo o destaque para a morte do Papa Francisco aos 88 anos. O Papa que faleceu no horário de Brasília, às 2h35 da madrugada, 7h35 pelo horário local, no horário da Itália. Pontífice que ficou no cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos e vinha se recuperando de uma pneumonia nos 2 pulmões após ter ficado internado por 38 dias. O Papa tinha sido liberado pelos médicos, mas a recuperação dele, inclusive, foi classificada como gradual, demorada. Chegou-se a dizer que o Papa teria que reaprender a falar para poder conseguir se expressar. Nesse domingo de Páscoa, um ato com um simbolismo imenso para a Igreja Católica, o Papa conseguiu aparecer ali na sacada, na Praça de São Pedro, acenou aos fiéis, mas com a dificuldade já da doença e da idade, ele acabou não dando a bênção da cidade ao mundo, mas conseguiu acenar e aparecer, no momento que trouxe muita emoção aos fiéis. E então a morte foi confirmada na madrugada dessa segunda-feira. O Papa que nasceu em 1936 em Buenos Aires, na Argentina, e foi o primeiro pontífice latino-americano da história. Também foi o primeiro da era moderna a assumir o papado após uma renúncia de seu antecessor, e ainda o primeiro jesuíta no posto. Um Papa que foi pioneiro em vários pontos e que se destaca por deixar um legado de proximidade da Igreja com seus fiéis e uma aproximação da Igreja com o debate que acontece na sociedade atual. Pero no tengo miedo. Soy inconsciente, pero no tengo miedo. Pero no tengo miedo. Eu não tenho medo. Sé que nadie se muere en la víspera. Sei que ninguém morre de véspera. Quando me tocar, lo que Deus permita, o que Deus permitir, será. Um homem completamente confiante nos desígnios de Deus. Jorge Mário Bergoglio assumiu a liderança da Igreja Católica no mundo. Em 13 de março de 2013. Francisco nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em 1936. Foi o primeiro pontífice não europeu, em 1200 anos, escolhido para comandar a Igreja, com a renúncia do Papa Bento XVI. Aos 76 anos, o cardeal jesuíta argentino, eleito Papa, escolheu o nome Francisco, remetendo a um trabalho de humildade e proximidade aos mais necessitados. Desde a época de arcebispo, optou por morar num apartamento e preparar o jantar sozinho. Como Papa, decidiu morar na Casa Santa Marta, com instalações simples e modernas, onde se hospedou com outros cardeais durante o conclave. En eso siento que tenemos que dar testimonio de cierta simplicidad. Incluso diría... Um dos primeiros compromissos do novo Papa no Brasil, o maior país católico do mundo. A Jornada Mundial da Juventude foi em julho de 2013, no Rio de Janeiro, e atraiu mais de 3 milhões de pessoas na praia de Copacabana. A todos e a cada uno, um abraço afetuoso. Bem-vindos à 28ª Jornada Mundial da Juventude, nesta cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Disposto a dialogar, Francisco abordava temas universais e da atualidade, e o seu olhar estava atento a conflitos, disputas geopolíticas, imigração, fome, miséria, abandono. No caso do Brasil, demonstrou estar ciente do acirramento político. Prego Nossa Senhora Aparecida que proteja e cure al povo brasileiro. Rússia e Ucrânia sempre foram lembradas com uma súplica de Deus pelo fim da guerra. Estamos em tempo de guerra e a paz é muito frágil. Líder maior da Igreja Católica, Francisco precisou encarar o principal escândalo da instituição: os casos de abuso sexual praticados por padres, acobertados por décadas pela cúpula do Vaticano.
La Iglesia siempre se tiene que reformar, si no se queda atrás. Así que también esto no solo es por los escándalos del Batilix, que los conoce todo el mundo, sino porque la Iglesia siempre se tiene que reformar. E hay cosas que Embora no início tenha sido acusado de não entender a gravidade e amplitude do problema, Francisco criou uma comissão de especialistas com a participação de sobreviventes dos abusos para aconselhar o Vaticano na criação de um tribunal para processar bispos que deixam de proteger seus fiéis contra padres abusivos e aceitou a renúncia de 2 bispos americanos acusados de acobertamento. As declarações do Papa sobre temas polêmicos levaram parte da opinião pública a classificá-lo como um progressista. Sobre o aborto, por exemplo, reafirmava os ensinamentos da Igreja sobre o tema, mas chegou a indicar que autorizaria padres a perdoarem as católicas que se arrependessem do ato, classificado por ele como prática desumana e horrível. La tremenda forma di schiavitù moderna che è la tratta degli esseri umani, vittime dell'aborto. Sobre o uso de anticoncepcionais, afirmou que os católicos não precisam procriar como coelhos e, em vez disso, precisam praticar a paternidade responsável por meio de métodos lícitos, como é o caso do planejamento familiar natural, no Brasil popularmente conhecido como tabelinha. Em relação à causa LGBT, Francisco, em muitos momentos, saiu em defesa e afirmou que a Igreja deveria pedir perdão aos gays. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarlo? Os divorciados que voltam a se casar seguem fazendo parte da Igreja e não devem ser tratados como excomungados, disse às vésperas de um encontro dedicado à família. Francisco também sugeriu que a Igreja discutisse a possibilidade de homens casados se tornarem padres. Quanto a mais espaço para a mulher dentro da Igreja, em um movimento histórico, permitiu que as mulheres votem pela primeira vez na Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. Mas, no geral, manteve a regra de que o sacerdócio é exclusivamente masculino. Francisco também se manifestou sobre outro grande dilema da humanidade, a teoria da criação e a teoria da evolução, segundo a qual o universo surgiu do Big Bang. Para ele, não existe contradição entre os dois conceitos e que o Big Bang foi resultado de um princípio supremo criado por amor. L'evoluzione nella natura non contrasta con la nozione di creazione. A saúde do Papa começou a dar sinais de fragilidade em 2021, quando ele foi submetido a uma cirurgia para tratar uma inflamação na parede interna do intestino. 2 anos depois, veio a segunda internação, quando ficou hospitalizado por 2 meses por causa de uma bronquite infecciosa. Em 2023, em caráter de emergência, o pontífice foi operado devido ao risco de obstrução intestinal. Foi a 3ª internação desde que assumiu o pontificado em 10 anos. Francisco, um papa sensível a temas do mundo moderno, atento a causas sociais e aberto a tratar de temas polêmicos para a Igreja Católica.